Então, o tema de hoje é um tema extremamente relevante para a gente, que inspira algumas dúvidas ainda, alguns pontos de vista diferentes, algumas maneiras diferentes de fazer, que é o esmerilamento dos trilhos e as formas de se fazer. O esmerilamento barra fresamento, né? O tratamento superficial do perfil do trilho. E eu tenho uma lista aqui que eu criei, que não é única, tá? São só alguns pontos, algumas dúvidas que eu tenho para trazer a conversa entre nós. E a primeira pergunta, o primeiro tópico que eu queria trazer para a gente conversar sobre quais são. Nós temos hoje duas grandes vertentes, né, do tratamento, que é o esmerilamento e o fresamento. E dentro do esmerilamento, a gente tem os de rebolo rotativo e tem uns que eles não chamam nem de esmerilamento, efetivamente, que é aquele de taco. Quais são exatamente? Quais são as vantagens da aplicação do fresamento, do esmerilamento, do uso de rebolo rotativo, do uso de taco, as particularidades de cada uso desses, para que serve, para que não serve? Vou aproveitar que tem especialistas, muito mais especialistas do que eu nesse assunto aqui, para ouvir de vocês. Carol, eu tenho, até fiz uma ressalva ali que a gente usa a palavra reperfilamento, tá? Para englobar os diversos métodos, afinal todos buscam retomar o perfil original do trilho. E eu sou menos especialista aqui, tá? Eu acho que eu tenho alguma experiência com o método de fresamento, por ter acompanhado algumas demandas em Portugal e feito algumas visitas em um dos fabricantes. Alguns colegas estavam falando no grupo em termos de que um deles você consegue retirar mais material de uma vez só. E por enquanto vou falar muito genericamente, tá? Só para provocar também. Deixamos aí depois os mais especialistas avançarem com isso, né? Eu acho que é importante também a gente destacar as duas filosofias. A filosofia de fazer o trabalho em correção, okay? uma corretiva do perfil, ou fazer o trabalho como preditiva, ou seja, retomar o perfil ideal antes que ele tenha gerado defeitos, né? Então, existe uma discussão muito grande nisso. Aparentemente, as ferrovias que estão com a tecnologia um pouco mais avançadas ou que têm mais dinheiro para investir em ativo, elas já estão buscando atacar ou corrigir o perfil antes que ele tenha qualquer problema. Por quê? Porque aparentemente sai mais barato gastar algumas décimas de milímetros de trilho do que deixar de, ou seja, gastar com o processo do reperfilamento 0,2, 0,3 milímetros, do que deixar a roda e o trilho se desgastar entre si 1,5, 2 e transformar isso em defeito, porque daí para frente a correção sai muito mais cara e durante esse tempo você também está tendo o perfil menos adequado, né, o contato roda-trilho menos adequado, com mais tendências de consumo de combustível e de aumento de velocidade desse desgaste, né? Então, estou falando de uma forma muito genérica e até ingênua, porque eu não sou especialista, não. Eu estou te falando nisso, é só para colocar aqui e jogar um pouquinho de discussão aí e deixar a palavra com quem quiser abraçar a causa, né? Senão, com algumas perguntas eu posso talvez ajudar e falar coisas que eu tenha visto no processo, tá? Tem algum pessoal, algumas vertentes, né, que trazem essa questão que você falou, Bruno,
E o defeito superficial, ele começa com um ângulo de inclinação e até uma determinada profundidade, que, se eu não me engano, são 3 décimos de milímetro, ele muda de ângulo. Ele muda de ângulo e tende a aprofundar. Então, o que eles chamam de... como é que é? A taxa mágica de desgaste. Desgaste ondulatório. E desgaste ondulatório também. O que eles chamam da taxa mágica de desgaste é assim, é o ponto em que eu vou cortar o material, que eu vou manter a minha superfície antes dessa inflexão. É a otimização do ativo, né, Henrique? Exatamente. É você otimizar, você usar o ativo no limite dele vamos dizer assim, de disponibilidade, né? Qual que é a grande sacada que a gente fala, né? Que eu recebi de informação lá da Rail Services na Alemanha, é que você tem que chegar num determinado ponto aonde você faz um trabalho híbrido, e esse trabalho híbrido entre o esmerilhamento e o fresamento permite a melhor otimização do trilho. E aí você consegue usar ele assim no ápice, né? E às vezes você remover material é bom para aumentar o ciclo de vida desse ativo. Exatamente. Você evita essa inflexão. Então você tira aquela camada superficial, enquanto é só uma camada superficial. Evita que isso se transforme num defeito mais profundo. E aí, quando muda a inflexão, eu tenho. Aí foi tudo pro vinagre. Aí foi embora. Aí é na sorte, né? Até nesse sentido, no mês passado, no encontro técnico da NTF, houve uma apresentação muito bem feita, que era sobre o mesmo tipo de estudo, só que para roda. Okay? Então, foi feita pelo pessoal da Rumo, Vinícius Sanches, e acho que coordenado pela Hungria. Quem não tiver acesso, eu tenho esse paper, mostra exatamente a mesma filosofia, mas aquela era estudando o desgaste da roda e por que sai mais caro esperar um pouco mais para tornear a roda, ok? Então, ler aquilo, obviamente, tudo que está escrito aquilo faz sentido para o trilho, para o carril também, e achei um approach muito interessante do pessoal lá. E na verdade, Bruno, esse assunto ele ainda é, vamos dizer assim, muito jovem, né? Não existe ainda um aprofundamento absurdo em metalurgia, por exemplo, onde você vê que o pessoal estudou isso no limite do limite e olha, não, pelos estudos, por vários casos, na verdade isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido aos poucos. Vai depender de operação para operação, porque cada operação desgasta o trilho de uma maneira. Também tem esse pequeno detalhe aí, né? E é muito interessante você ver como essas interfaces interagem, não só, né? A gente aqui falando de trilho, mas realmente, se você pegar o mundo ideal, o que seria? Você sempre manter o perfil roda-trilho o mais próximo possível da perfeição, que é difícil. Claro. Então, vamos dizer assim, qual é a taxa que você consegue manter a coisa para que ele continue numa taxa ok de operação e evite com isso um desgaste prematuro do ativo, que, por exemplo, tem gente que defende que não é para fazer nem nada. É para deixar o trilho moer lá e na hora que for trocar, troca e paciência. Esses eu acho que já não existem mais, não. Não sei se hoje em dia ainda... Esse daí já saía. Tem gente não, que defende. Mas é que... posso? Só uma coisa. Porque a questão porque assim, o caso do metro de Lisboa, o esmerilador foi comprado exclusivamente por causa da questão do desgaste ondulatório. E o desgaste ondulatório, portanto, tem a ver primeiro com o aumento da degradação do trilho e portanto, o incremento exponencial.
mas também tem a ver com outra questão, que é o incremento do ruído, portanto, porque o desgaste ondulatório aumenta a questão do ruído produzido e, portanto, é assim, tem que se tentar compensar as duas coisas. No caso do metro de Lisboa, como há portanto, o metro de Lisboa tem um esmerilador, agora comprou um novo, mas tem um esmerilador que foi comprado em 1975, portanto, e ainda está a funcionar até agora. Aliás, foi o primeiro da Cepeno e o segundo foi comprado pelo Metro do Rio. Portanto, é uma unidade compacta de 18 mós que trabalha, portanto, são 16 de reperfilamento e 2 para cortar as rebarbas. E foi comprado já exatamente para fazer o reperfilamento, que era como o colega anterior disse, assim, o ideal é a gente tentar manter o máximo o perfil ao longo da vida. Depois, o Metro Lisboa fez aquilo, o programa de esmerilagem que tem foi feito empiricamente, ou seja, ao longo destes 50 anos, praticamente, ou mais do que 50 anos, foi-se tentando acertar o nível do desgaste ondulatório. Portanto, a ideia é preventiva, ou seja, é não ter desgaste ondulatório, ou seja, tudo o que esteja a aproximar-se dos 0,3 milímetros faz-se a esmerilagem. E, portanto, isso para o metro de Lisboa, que é até uma rede relativamente pequena, que são à volta de 50 km, dá cerca de 240 atuações por ano. Portanto, praticamente, ele trabalha entre 2 a 3 vezes por semana durante o ano inteiro, não é? Portanto, porque nós temos muitas curvas com 150 metros de raio e 200 metros de raio, e até 300 metros de raio, o aparecimento de desgaste ondulatório é, ao fim de 6 meses, já tem desgaste ondulatório. E, portanto, tem que estar sempre, portanto, a dar em cima, como costuma dizer. E agora, eu penso que é depois, depende de cada rede, tem que ter a sua estratégia, porque as variáveis são tão grandes que realmente é muito difícil dizer ou fazer uma norma ou dizer o que é que deve fazer. Portanto, porque, por exemplo, o Metro de Lisboa tem um limite de desgaste de 18 milímetros, todo o trilho que tem 18 milímetros de desgaste tira fora. Portanto, nós também, porque nós utilizamos o carril de segurança, o trilho de rolamento, quando tem desgaste, depois serve para montar como trilho de segurança, não é contra trilho, é um trilho que está 230 milímetros afastado do trilho de rolamento, para servir nas novas expansões para essa segurança, não é? Portanto, todas as raios que têm 300 metros ou menos de raio têm que ter esse trilho de segurança. Que era aquela questão que se falou outro dia, porque uma troca aí no WhatsApp por causa dos sistemas de contratrilho e dessas coisas. Agora, eu, realmente acho que temos dificuldade em estar a definir uma regra, porque realmente é um bocado difícil. E depois, mesmo a própria diferença entre o fresamento e a esmerilagem também depende muito até da experiência que as pessoas têm também acerca disso. É assim, eu vi, por exemplo, o Metro Barcelona comprou uma fresadora da Plaza. Eles, durante os primeiros meses, eu fui lá uma vez, portanto, a visitar aquilo, porque eu ia muito a Barcelona e ainda vou algumas vezes. E eles, a primeira vez que passaram com a máquina, aquilo arrancou ali um caracol de aço, que aquilo tirou quase metade do trilho, quer dizer, é verdade. Mas isso, pronto, é um bocado a experiência, quer dizer, se as pessoas não estão habituadas. Agora,
se eu estou habituado a trabalhar com uma fresadora, se aparecer uma esmeriladora, eu também tenho dificuldade em fazer. Quer dizer, isto é como tudo, tudo é bom desde que a gente esteja habituado a trabalhar com as coisas, não é? E, portanto, não é, às vezes, não é por uma coisa ser, entre aspas, alguém dizer que tecnicamente melhor, mas se eu já souber trabalhar com a outra menos performante, de certeza que tiro melhor resultado do que estar a fazer uma coisa nova. Portanto, no fundo pronto, era aqui um contributozito da minha parte. Não, Francisco, eu concordo contigo e é complicado mesmo. Tanto que hoje, o que a gente vem percebendo? Que as empresas, elas mais procuram contratar serviços, pacotes de serviço, ao invés de comprar o equipamento e operar por si. Porque a empresa que vem prestar serviço, não importa qual, ela acaba tendo a mão de obra já especializada. Então, o cara vai lá, passa ultrassom, faz medições diversas, porque ele já tem a experiência, e ele mesmo opera a máquina e já chega no parâmetro que o cliente quer, né? Até porque é uma maneira de o operador, assim, a gente fala sempre, né? É a expertise de cada um. Qual é a expertise do operador? A do operador é exatamente fazer o trem circular. E o do cara que faz a manutenção é exatamente essa, é manter os trilhos na melhor maneira possível. Eu acho que agora, querendo ou não, é um momento interessante, né? A gente chegando em níveis de automação cada vez maiores, sensoriamentos cada vez mais apurados de via. É bem interessante esse momento, porque a gente consegue pegar os estudos teóricos e jogar na via e sensoriar isso e enxergar isso na prática, na operação ali no dia a dia. E, obviamente, você tem que ter uma via equipada com esse tipo de equipamento, mas aonde tiver esse equipamento vai ser, por exemplo, uma cabeça de série para fazer estudos, por exemplo, se vale a pena esmerilhar até tanto, se vale a pena já pular para o fresamento, se tira, não tira ruído, se tira, não tira vibração e por aí vai. Isso é um fator interessante nesse momento também. Já agora, complementando outra coisa, que é assim, hoje em dia você tem hipótese de fazer uma série de coisas, por exemplo, terceirizar uma série de trabalhos que, por exemplo, há 20 anos atrás você não conseguia. Aliás, eu até, Era na impossível. altura, em 90, fiz um estudo sobre a mecanização da manutenção de via, porque é assim, o Metro de Lisboa conseguiu comprar essa máquina da Speno, porque a Speno vendeu porque era o Metro de Lisboa, porque se fosse só o Metro de Paris eles não vendiam. A Speno só prestava serviços, tinha máquinas próprias e não vendia a ninguém, portanto, porque eles é que queriam fazer um negócio. Eles venderam a Lisboa porque Portugal era lá no fim do mundo, na Europa, portanto, e ninguém, o Metro de Lisboa não ia conseguir tirar a máquina para lado nenhum, até porque as bitolas dos caminhos de ferro de superfície eram diferentes dentro da Europa, portanto. Igual o Metro Rio. Pois, exatamente, é assim. Em 1983, igual. Pois, portanto, ou seja, aquilo que hoje é possível fazer, porque hoje já há muita gente portanto, a ajudar na manutenção, as empresas antigas não tinham outro remédio senão comprar o próprio equipamento. Portanto, não havia alternativa, porque ninguém fazia portanto, serviços nessa altura. Pronto, e realmente... Era um equipamento meio tailor-made, né, Francisco? Tinha que ser feito exclusivamente para essa operação. O nosso... Pois, e é assim, por exemplo, o nosso foi com ventilação a ar, e por isso, comatava os motores, os filtros dos motores. A máquina que já foi para o Rio já foi mais performance porque já apanhou a má experiência, portanto, que a Speno tinha, portanto, no Metro de Lisboa, porque assim,
nós, depois de cada atuação, tem que se fazer a sopragem dos filtros todos, que aquilo dá um trabalhão diabólico. Ou seja, a manutenção da máquina da esmeriladora é uma coisa absolutamente diabólica, não é? Portanto, e pronto. Agora, realmente, hoje em dia é muito... Pronto, as coisas, entre aspas, estão muito mais facilitadas, porque no fundo é um bocado isso. Ou seja, se eu conseguir ter alguém que está treinado e que todos os dias faz aquilo, essas pessoas fazem o trabalho muito melhor do que se eu tiver que andar a aprender, portanto, a fazer as coisas. Agora, tem que ter, dentro da empresa, pessoas com capacidade suficiente também para os poder orientar dentro dessa situação. É evidente que hoje já há todas aquelas auscultações prévias que se passa com esse treino, não é? De esmerilador. Ele tira as medidas e ele próprio, através da inteligência artificial, define qual é o programa melhor, quanto é que vai tirar e onde é que vai tirar e onde é que as mãos, portanto, têm que apertar mais para a esquerda ou mais para a direita. Mas realmente é sempre bom ter alguém dentro da empresa para orientar dentro dessa lógica, até porque para fazer o próprio plano de manutenção, ninguém como as pessoas dentro da empresa para poderem dizer onde é que normalmente são os sítios mais críticos e aqueles onde tem que se atuar com mais particularidade, não é? Nós, por exemplo, tínhamos isto era em 1980, o nosso sistema de monitorização do desgaste ondulatório lá num determinado sítio era um senhor que nos telefonava quando ele tinha uma cristaleira com umas chávenas, e quando as chávenas começavam a bater é que aquilo, portanto, era porque o desgaste ondulatório estava. Então ele telefonava para o metro e a gente dizia: sim senhor, amanhã já vamos passar lá com a esmeriladora. E portanto estão a ver, portanto, como é que há 30 anos, como é que era a moneda. E aí não falhava nada, aquilo estava sempre certinho. Portanto, aquilo não falhava nada. É um sensoriamento mecânico, tá vendo? A cristaleira do cara era o sensoriamento. Aí um certo dia pediram para mandar a cristaleira lá para o ISQ para homologar e validar as medições e tudo, e aí acabou com toda a piada. Tinha que ter certificado de meteorologia. Mas você pega hoje, por exemplo, existem soluções no mercado de sensoriamento que permitem pegar vibração, pegar temperatura, umidade, tudo, cara. Impressionante o nível que está chegando essa parte de sensoriamento, e isso eu acho muito importante. E até acrescentando um pouco, Francisco, eu acho que o serviço ideal é da mesma forma que o perfil roda-trilho, para ele chegar no ideal, você tem que ter, né, um casamento entre a roda e o trilho de maneira excelente. O melhor serviço de esmerilhamento e de fresamento, quando você contrata um serviço, né, terceirizado, eu acho que é exatamente esse casamento do que está dentro de casa e do que está fora, porque o cara que está dentro de casa, né, eu e o Henrique aí, que digamos que a gente já rodou vias aí dentro do Metrorio à torta direita, é interessante porque o cara que está dentro, ele está enxergando aquela operação específica 24/7. Então, ele sabe cada ponto detalhado onde está o problema. E o cara que está de fora, ele vem com aquela visão holística também de outros sistemas. E aí você consegue juntar as duas excelências de informação, ou seja, a informação do cara que está de fora, coletando toda aquela expertise, inclusive em outras operações, com esse cara que conhece tudo a fundo da operação que ele está fazendo todo dia. E aí, se você tiver uma perfeita união desses dois, um casamento legal, a coisa tende a ser muito interessante. É um que sabe projetar o trabalho e o outro que sabe operar a máquina. E sabe a reação da via, né? Vamos dizer assim. A via é que nem um organismo vivo, cara. É impressionante. O cara que sabe projetar o trabalho, que ele conhece o trecho, que ele sabe quais são as particularidades do trecho, ele sabe o que precisa fazer aonde, e o cara que sabe chegar naquilo ali. Perfeito. Sabe pegar a máquina e chegar naquele negócio ali.
E para melhorar isso, há bocadinho falou na questão do monitoramento e da quantidade de informação que agora existe. Eu acho que isto agora, ao futuro, será também mesmo entrar dentro de transformar essas coisas em big data com tratamento da inteligência artificial, ou seja, a gente começar eu penso que isso, mas isso é um trabalho também de nós todos, quer dizer, eu já não, porque eu já não pertenço à operadora, mas terei sempre todo o gosto em apoiar tanto o Método Lisboa como todos os outros métodos, em realmente criar as bases para que haver uma sistematização de arquivo dos dados que depois possam começar a ser trabalhados e tratados dentro dessa situação. E isso acho que é uma reflexão conjunta, que era bom, portanto, pronto, se um dia destes vocês quiserem, portanto, fazer assim um brainstorming acerca do assunto, para verificar quais seriam a lista dos parâmetros que valeria a pena, portanto, identificar para, por exemplo, criar tipo um programa onde todas as empresas descarregassem para lá, portanto, a sua informação para ver o que é que depois aquilo dava, não é? Portanto, eu acho que isso também poderia ser uma coisa interessante, tanto para o futuro, não é? Eu acho que o Cécio falou exatamente nessa situação de coleta de dados. O Cláudio mencionou já algumas vezes sensores. Isso é muito do que faz parte do meu trabalho. Nisso eu tenho até mais experiência do que nos perfilamentos. E até trago um exemplo recente. Nós temos feito um trabalho muito, muito desafiante, muito bacana com a VLI, okay? Onde criamos lá dispositivos para capturar as acelerações do material rodante durante a viagem, associar isso às localizações, etc., depois trazer para um software onde se avalia domínios de frequência e tenta, a partir de um produto, digamos, de menor custo, tentar localizar pontos de defeitos da via permanente. Okay? E é interessante que isso demanda muito mais análise do dado do que engenharia para fazer o produto. Né? Fazer o produto leva 1 ano e aprender a usar esses dados... Depurar, né? Até porque esses sensores geralmente são muito simples, né? Você usa um microfone, um sensor de vibração, é uma coisa assim. Você coletar, chegar na assinatura de que aquilo é um defeito superficial, que aquilo é um desgaste ondulatório, que aquilo é uma trinca, e isso, a mágica tá aí. Nós temos uma equipe bacaníssima dentro da VLI, engenharia deles, né? O Marota tem uma equipe muito boa. Agora, rapaz, a gente transpira para transformar número em conhecimento, número em... Porque, Bruno, a grande sacada do Big Data, eu estou estudando Big Data também, sabe, de xereta. E o que eu percebi é que o negócio é o seguinte, o gerar dados é fácil. É muito fácil você gerar dados. Você liga sensor, liga o equipamento lendo e fica gerando. Agora, como você coloca esse dado na peneira e você consegue peneirar exatamente o dado que você precisa e como esse dado ser fiel ao que você quer como resposta, que é a grande, vamos dizer assim, a pergunta de $1 milhão é essa aí. Não, por isso é que eu estava a falar que isso convinha ser até uma reflexão conjunta, porque no fundo, ou seja, o dado que é o mais importante é aquele que for importante para a maioria das pessoas. Portanto, ou seja, se nós conseguirmos chegar a um consenso na globalidade das redes, quais são os parâmetros que são importantes, vamos se calhar garantir que efetivamente esses é que são aqueles que têm que ser trabalhados e que têm que ser
portanto, otimizados em termos de recolha de informação. E é assim, eu até falo isto porque isto é pronto, eu não, porque eu também já estou em fim de carreira, mas quem está no princípio de carreira tem que trabalhar nestas coisas, porque para as coisas repetitivas as máquinas vão tomar conta. Eu posso citar um exemplo aqui em casa, cara. Eu tô apaixonado pelo aspirador de pó Dos com LiDAR. ou entram dentro da parte, casa. chamamos assim, intelectual, não é? Ou se é para fazer... Pois, é. É impressionante, por exemplo, que essa tecnologia do LiDAR, por exemplo, pode trazer para o futuro. É uma coisa maluca. Você parar para pensar, é um laser que fica jogando o sinal, o raio dele, e ele vai lendo aquele negócio e mapeando. Assim, eu vejo possibilidades absurdas em tudo isso. Escaneamento com LiDAR, sensores, toda essa parte aí é impressionante o que você pode conseguir. Tive aqui um bug. Um bug desligou-se, mas pronto, ok. Tudo bem. Acho que é um tema para uma live específica. É verdade. Começou no esmerilamento, já descambou. Não, é um tema muito legal. Acho que cabe sim uma conversa, cabe uma live específica para falar isso. Tem muitas experiências. Você falou do Marota, eu participo com ele do Harmotrack, que é uma iniciativa global, Cécio, para trabalhar isso, sensoriamento, entender as forças aplicadas pelo rodante e pela via permanente e basear manutenções nisso. Já existe um esforço global que está sendo liderado pela SNCF para fazer isso. E isso é um tema extremamente importante e acho que cabe sim um fórum específico para a gente falar sobre isso. Acho que tem muito, todo mundo quer saber muito sobre isso, tá querendo muito ver, que a gente vê popear daqui e dali, e ainda é um negócio muito, um pouco incipiente, um negócio que está todo mundo querendo aprender e não sabendo como. Não, porque querendo ou não, hoje é muito interessante você ver essa mudança de paradigma, né? Hoje as pessoas elas tentam extrair o máximo do ativo. Exato. Né? Que voltando, né, ao assunto do esmerilhamento e fresamento. Então, é aí que entra o esmerilhamento e fresamento em conjunto com esse monitoramento. Daqui a pouco você vê que em determinadas curvas ou pontos de muito estresse do trilho, em vez de você ficar esmerilhando e fresando toda hora, por que não colocar um sistema de lubrificação para você salvaguardar o trilho e manter a vida útil desse trilho maior, né? Tem gente que abomina a engraxadeira, e dependendo do caso, ela é muito interessante. Só que não é para todo caso, obviamente. Então, é um assunto que quando você começa num ponto específico, você vai vendo o negócio abre, assim, é uma coisa absurda. A gente passou a ter problemas sérios de necessidade pesada de esmerilamento depois que nós melhoramos o nosso sistema de lubrificação. Porque aí aquele desgaste natural que acontecia deixou de acontecer. E aí o defeito fica lá. A roda não gasta o trilho e também não tira o defeito superficial. E aí, eu quero perguntar para o Carlos levantou a mão aí. Diga, Carlos. Diga, meu amigo. Não vi. Boa tarde a todos, é o Frederico aqui do metrô de São Paulo, tudo bem? Gente, eu tenho uma dúvida, eu infelizmente entrei no túnel aqui, eu perdi parte aqui da live, mas assim, alguém falou custo de operação entre esmerilhamento e fresamento para uma mesma patologia. Alguém falou sobre isso ou não? Não falou não, e é um assunto sensacional, tem uma turma ótima para responder isso daí. Porque existem os custos de operação, tá certo? Da fresadora e do esmerilhador, né? A capacidade de remoção de material do esmerilhamento, ela é X, do fresamento é Y, né? E, por exemplo, eu tirar 0,2 milímetros no
esmerilhamento com 10 rebolos, por exemplo, eu tenho que dar 10 passadas. E no fresamento, uma passada eu tiro, né? Carlos, você chega a tirar 2 milímetros. Você chega a tirar 2 milímetros de material se você precisar. Um fresamento. O Jorge... Sim, eu entendo. Chegou um pouco depois. Depois não, ele não conhece. Tá bem falha. Dinheiro. O Fred. Fred, o metrô precisa instalar Wi-Fi nos túneis, Fred. O 3G ou qualquer coisa assim. Na verdade tem, mas não está funcionando, mas em breve no SMA nós vamos ter um Wi-Fi só para manutenção. Acho que o Jorge ele não conhece o grupo ainda. Vamos dar liberdade para ele se manifestar e falar um pouquinho do que ele tem lá de custos e operacionais e o que ele vê como diferencial de fresamento. Jorge, tá nos ouvindo? Sim, agradeço muito ao convite, Bruno, Henrique, Cláudio, o resto. É um prazer para mim. Desculpe o português, o portunhol. É um pouquinho menos engraçado que o de vocês, mas tentarei fazer que você compreenda o que estou falando, não? E o tema do fresamento e o esmerilhamento são coisas apaixonadas, né? É uma situação que, desde meu ponto de vista, é o elemento mais importante da infraestrutura são os carris, os trilhos no Brasil. E essa interface com as rodas é precisamente, não? O core business, não? Então, a minha experiência com o fresamento é muito bacana. Temos aí a experiência nos 5 continentes, né? Com trilhos, com carris de diversos e situações muito desiguais, não? E a vantagem que eu percebo até agora, especificamente no fresamento, é que trata com delicadeza o carril, não? Não tem a pressão, não tem a temperatura que o esmerilhamento tem, né? Então tem aí um namoramento aí entre o carril e o fresamento, é a minha opinião, né? E a outra coisa que eu acho que é bem interessante também, com a Big Data, né? que vocês estavam falando faz pouco, definitivamente eu acho que é o futuro, acho que é o presente, né? Que é a manutenção preditiva, né? A predição de quando você tem que intervenir, não? E você só consegue fazer isso se você conhece a infraestrutura, não? E esse conhecimento, definitivamente, você precisa não só de sensores, mas precisa também de um software, precisa de uma interpretação do que você está recolhendo, não? E uma das coisas que a gente está desenvolvendo é o que nós falamos de o Maintenance 4.0, não? Que é precisamente essa interação entre a data e a realidade, não? E com esse ter a ferramenta para atuar quando você precisa atuar e identificar também os problemas, não? Então, com esse conjunto de coisas, de ferramentas, você consegue, então, fazer um planejamento a curto e a longo prazo. Então, e esse eu acho que é o presente tirando para o futuro. E mais uma coisa que vocês também falaram, fez agora o senhor Carlos do Metrô São Paulo, que é o custo, não? O custo entre as tecnologias, não? Então, os custos não tem que ser, tem que conseguir fazer uma comparativa, não? Com
idêntica, não é quantos turnos você precisa, não é quanto tempo você precisa, é bem mais complexo, não? Mas o ponto mais, acho que é mais importante nesse caso específico é qual é o resultado, né? Se você precisa tratar ondulações, você precisa movimentar aí 0,3 milímetros da superfície por conta das ondulações. Em quanto tempo você consegue fazer isso com as diferentes tecnologias, né? Porque o tempo é dinheiro, não? E especificamente, não, acho que o metrô São Paulo tem essa dificuldade, porque o metrô tradicionalmente tem uma janela de manutenção muito pequena, né? Então, é uma situação que eu vivi aí no metrô de Barcelona, eles têm menos de 2 horas de janela de manutenção. Então, nesse tempo, eles têm que fazer o reperfilamento, têm que revisar sinais, têm que revisar catenária, têm que revisar o balasto, têm que fazer tudo. Então, você tem que ser extremamente eficiente para conseguir fazer a manutenção. Então, se você tem equipamentos que faz tudo em uma sua passada, você tem, então, logicamente tem uma vantagem. Se, além disso, você não tem polvo, você não tem chascas, acho que é o nome, não? Fascas. Desculpem Faísca. aí, faísca, isso. Spark. Isso, Spark, sim. Então, você não tem também uma situação de risco para o pessoal. Então, isso implica que você pode fazer a manutenção das señais, manutenção dos trilhos, manutenção da catenária, se for o caso, tudo simultâneo. Então, você aí está sendo extremamente eficiente. E essa, entre outras coisas, no mundo do metrô, é tão importante ou ainda mais que o custo inicial do investimento, não? Então, é isso, não? Só desejava aí colocar aqui um pequeno grão da minha experiência e agradeço muito a possibilidade de conhecer vocês e participar. Muito impressionado por essa turma tão legal que vocês têm aí. A verdade que congratulations, não? Tá, muito obrigado. Jorge. É uma honra ter você aqui com a gente. Jorge, é bem interessante até esse detalhe que você comentou das faíscas, que é uma verdade, que é uma coisa, assim, no ambiente do metrô, geralmente não é um risco tão grande, né, a geração de faísca. Mas, por exemplo, na carga, principalmente nesse período que nós estamos hoje de extrema seca, já teve caso de madeira. Não, o dormente em si não é o problema é aquela capoeira que vai formando seca na lateral da via. Cara, eu já conheci gente que quase apanhou na via porque acabou pegando fogo, quase pegou fogo, quase virou churrasco o boizinho do senhorzinho que mora na beira da via. E aí deu um rolo do caramba porque tem a faísca. Mas, vai deixar de fazer esmerilhamento? Não, ele tem que ser feito da maneira correta e no determinado serviço correto. E aí o que acontece? Um outro detalhe do esmerilhamento que o pessoal, que eu vejo, é um erro muito comum. O que eles fazem? Eu vou carcar força no rebolo, geralmente são rebolos a motor, né? Tem soluções a gravidade, que não usa motor, e tem a solução com motor, que é a mais empregada. O cara ele carca a força no motor, ele carca a força no rebolo e o trilho fica todo riscado. Eu fiz o esmerilhamento, tá feito. Mas, pô, fica aquele trilho bonitão, todo azulzinho, né? Não, e riscado, né? Quer dizer, ao invés dele estar tirando o defeito, ele está botando defeito no trilho. É pior. Tá botando defeito. Então, entendeu? Além de ter a microtrinca, ele forneceu uma trinca nova e ainda tirou a dureza do material. Ele forneceu a trinca e temperou o aço. Então, prontinho. É o desgaste perfeito. Porque o esmerilhamento, se você for puxar o conceito correto do esmerilhamento, o que é? É você passar ele suavemente, você vir tirando o material para você tirar exatamente a dureza,
tirar a dureza errada do trilho, porque o trilho ele vai endurecendo com a passagem da roda, né? Ele vai, vamos dizer assim, martelando e ele vai encruando e vai endurecendo e trincando. Então você tem que trazer ele para aquela, vamos dizer, situação ideal, original, que você acaba perdendo com a operação. Uma coisa tem que bacana. tomar cuidado. Desculpa, a gente tem que tomar cuidado, assim, o esmerilhamento bem feito e o esmerilhamento no desespero, né? Isso que você falou é uma coisa, está pegando, vamos dizer assim, o pecado do esmerilhamento e colocando na mesa, né? Muito cuidado, a gente realmente, por isso que tem que ter profissional. Não, é isso aí, Carlos. É isso aí. Ele falou aqui sobre a retífica, né? E é verdade, dependendo para qual acabamento que você deseja o trilho, você escolhe o método. Dependendo para a janela de manutenção, você vai escolher o método, se é esmerilhamento ou não. Lógico que, como ele falou, é muito complexo esse assunto para ser, como é que fala, simplesmente ser resumido numa pergunta que eu fiz ali atrás, tá certo? Não, sim, Carlos. Mas a pergunta que eu fiz lá atrás, ela tem um fundamento, tá? E, assim, nós fizemos estudos aqui, adquirimos um esmerilhador recentemente, não tem um ano, né? Estamos tendo ótimos resultados com ele, mas nós fizemos uma tabela de comparação contra uma fresadora, né? E, assim, para o tamanho do metrô de São Paulo e para a janela que a gente tem, ele atende o de rebolo. Ah, mas faz faísca. Ah, mas muda o material, a qualidade da superfície do trilho. Então, parece que tem engenharia. Engenharia, ela justamente vai dizer qual a pressão do rebolo, que tipo de material do rebolo. Tem rebolo que corta, tem rebolo que queima. Quem tem experiência aqui sabe o que eu estou falando. Uhum. O que você acabou de ficar todo o trilho riscado em cima, é porque o rebolo não é bom, ou porque o cara... Sim, ou usou o rebolo errado. É isso aí. Então, muito cuidado com os pecados. Sim, não, mas é o que a gente está expondo aqui, né? São os casos extremos. Tanto que, por exemplo, hoje no mercado, você antes, equipamentos de fresagem, eles eram só equipamentos muito grandes. Hoje já tem opção no mercado de fresadoras compactas, que fazem o mesmo trabalho com uma velocidade bem menor. E aí você adequa, por exemplo, a circuitos curtos, de menos de 50 km por hora, esse equipamento ele vem para ser ajustado exatamente nesse tipo de operação. Só que é aquilo, tem que botar a engenharia desenvolver um plano de trabalho e em cima disso você especifica o equipamento. É que eu acho que você não estava no começo, Carlos, e a gente já tinha falado algumas coisas antes. Acabou levando a isso. Cortou, né? O túnel isso. Cortou. O túnel zoou comigo, desculpa. Não, tranquilo. Eric, tá com a mão levantada? Opa, eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com ferrovia de carga, fazendo aí esse comparativo que o Carlos citou, né, entre uma máquina de fresagem e uma esmerilhadora, né, no nosso caso aqui da FC, né, a gente já estudou bastante, né, a respeito de uma possibilidade de aquisição de uma máquina fresadora, né, de fato é sedutor, né, o acabamento, a qualidade do serviço, né, comparado com o esmerilhamento convencional. Agora, trazendo para a nossa realidade do volume transportado, né, ter um equipamento que vai fazer, né, 1 km por hora, 1,5 km por hora, infelizmente não atenderia, né? E esse foi o principal motivo pelo qual a gente, né, descartou essa possibilidade. Hoje, para dar um exemplo para vocês, né, o que a gente encontra na literatura, né, de esmerilhamento preventivo é fazer, né, pelo menos partir de uma premissa de 20 mTBT entre ciclos, né, isso é muito comum, né, bem divulgado aí na literatura. Eu tenho situações de 20 mTBT em um mês na ferrovia, em uma linha. Então, ou seja, eu tenho que passar a máquina a cada mês, né? A gente tem hoje, em média, uma demanda de esmerilhamento de 80 km por dia.
né? Se eu colocar uma fresadora para fazer isso, né, sem chances de manter o trilho com a qualidade desejada. Uma possibilidade, né, a gente já pensou e a gente trava na questão logística, é a recuperação do trilho com uma fresadora num estaleiro, por exemplo, né? Um equipamento fixo, no qual eu retiraria o trilho, porque muitas das vezes hoje eu acabo substituindo uma grande barra, né? Eu pego um TLS hoje, o nosso é de 360 metros. Às vezes eu substituo uma grande barra para remoção de um pequeno defeito. E a ideia seria recuperar esse trilho num estaleiro de fresagem, né? Isso já foi discutido algumas vezes, porém a gente barra na questão logística, né, de ter a remoção desse trilho na linha, né, até transporte até essa possível instalação, fazer esse trabalho fora da linha e depois de recuperado, né, ainda casar o percentual de desgaste desse trilho para recuperá-lo, colocar ele de volta. Então tem esses entraves aí, mas a gente vê até um potencial, né? Assim, a gente consegue, ele se paga muito fácil. A questão nossa a gente barra no tempo de via para poder fazer esse trabalho, né? De retirar esse trilho e depois casar ele direitinho com, né, uma determinada região que a gente vai colocar ele por conta do perfil de desgaste. E só um comentário, Cláudio, você falou que dormente não é tanto problema. Rapaz, pega fogo no dormente aqui é um caso sério, tá? Não acredito, porque cara. a gente tem situações de uma sequência de 2, 3 dormentes, né, queimados, a gente, né, pode correr o risco de interditar a via, por exemplo. Mas ele queima pelo fresamento, pelo esmerilhamento? Pelo esmerilhamento. Nossa, mas aí, como é que tá isso? Qual a situação desse dormente, condição dele? Não, pois são dormentes que estão já numa condição, né? Bem detonada, né? Já está um pouquinho degradado. Mas, Eric, até só contrapondo um pouco, sim, claro. Do que eu tive de informação lá de fora, é exatamente o contrário. Quando você precisa de alta produção, você fresa porque você passa uma vez só. Enquanto o esmerilhamento, querendo ou não, você vai ter que passar várias vezes. Não tem jeito. Principalmente depende da gestão que você faz. Vai Tem depender aquele lance. Exato. Se você precisa de profundidade, não dá para bater a fresadora. Mas se ele consegue ter um plano, como ele disse que tem uma demanda de 80 km por dia, se ele consegue manter a profundidade mês, né? de 2 décimos, ele faz com uma passagem da esmerilhadora. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo. Se eu utilizar a fresadora aí que eu faça 3 km no dia, o tempo necessário que eu preciso para percorrer todo minha malha, eu estou com hoje 1.800 km, né, considerando as duas linhas e o ramal, fazendo as contas aí, eu vou demorar muito tempo para poder gerar um ciclo. Eu não consigo passar um ano, né, no trilho sem nenhum tipo de tratamento, entendeu? Sim. Se eu deixar um trilho então, um ano sem tratamento, eu não esse recupero é ele o mais. grande detalhe. Na verdade, não é escolher entre A ou B. O mundo ideal é você fazer um trabalho híbrido, é você fresar para tirar aonde precisa, você fresa para tirar os defeitos mais profundos, você vai fresando essas regiões, e aí você mantém o esmerilhamento para você manter esse perfil e essa qualidade de trilho por mais tempo. E não optar por A ou por B, entendeu? Eu concordo contigo. Esse casamento a gente enxerga que realmente seria ideal. muito bom assim, eu aplicar a fresadora em regiões de um tratamento mais corretivo mesmo, remoção aí de 2 até 3 milímetros, e manter um ritmo de esmerilhamento em ciclos, né, preventivos. O que a gente fez aqui, na verdade, a nossa aposta foi exclusivamente no esmerilhamento, pensando em que, a partir do momento que eu restabeleço, né, mantenho o meu ciclo preventivo e alcanço aquela taxa mágica de desgaste, né, que é o desejo de todos, a gente vai ter assim, um mínimo possível, né, de regiões com defeitos superficiais severos que necessitem da fresadora. Essa é a nossa aposta, tá? Só para esclarecer, a gente adquiriu uma segunda esmerilhadora de trilhos agora, tá? Estão terminando o comissionamento dela. Então, hoje eu não tenho minha capacidade, né,
com a demanda que eu citei aqui, algo em torno de 80 quilômetros. Você Mas ainda não atende, né? ainda hoje eu não atendo. E aí você sempre está sempre correndo atrás do rabo, né? Perfeito. Porque é complicado. Uhum. Se um dia você quiser, eu posso te convidar para uma conversa com uma pessoa que eu conheço e ele pode te explicar esses detalhes aí. É muito interessante você ver uma visão de fora, né? Claro. Sei lá, mas aí fica aberto quando quiser. Não, claro, a gente conversa. eu agradeço. É muito interessante. A gente fez essa aposta, né, em aumentar a capacidade de esmerilhamento, garantindo o ciclo preventivo e também a adequação do perfil, né, mantendo, né, a garantia do perfil desejado para evitar ao máximo o surgimento de RCF severo, numa condição severa que necessitasse, por exemplo, do fresamento. Só aproveitando, né, até sobre esse assunto, é legal também se alguém tem alguma experiência aqui acerca de esmerilhamento mecanizado de AMV. Eu estou levantando a bola aqui, não sei se alguma ferrovia ou de carga ou de passageiros tem essa prática, utilizando equipamentos de grande porte. Eric, é o Frederico que lembrou. Eric, qual que é o tamanho da sua malha que você... 1.800 quilômetros. 1.800 quilômetros. 1.800 e a máquina de vocês têm de quantos rebolos? Nós temos hoje uma de 96 e adquirimos uma de 90. Nós temos 4 esmerilhadores, na verdade. 2 de AMV, que a gente considera, né? A gente está expandindo, chamando de máquina para região especial, porque a gente quer trabalhar também em regiões instrumentadas. E 2 máquinas de grande capacidade, uma de 96 e essa nova de 90 rebolos. Legal, coisa grande mesmo. Desculpa, as de AMV são de 24 rebolos cada. Ah, tá. Então, o metrô ele faz esmerilhamentos eventuais aí de MV usando esmerilhador, mas nosso é muito antigo, né? É bem pontual, viu? O que você exatamente queria saber? Perguntar. Não, é isso, é compartilhar essa experiência. A gente faz o esmerilhamento aqui com a máquina, né, dedicada para isso, a esmerilhadora de MV, porém, a gente ainda sofre muito, né, a gente não consegue chegar nesse nível de manter, né, o controle dos defeitos superficiais, em função do alto volume, né, naturalmente. Algo que a gente percebe também, o próprio serviço de geometria e socaria também é crucial, né? A gente sabe as particularidades da região de MV, e isso acaba traduzindo no trilho, né, no defeito, e aí compartilhar mesmo com vocês e saber se alguém aqui tem essa mesma experiência de esmerilhamento e também sofre com o mesmo problema, não consegue alcançar o surgimento dos defeitos. Lembrando que, mais uma vez, a gente aposta que com essa segunda máquina de MV, que também está agora em término de comissionamento, a gente consiga manter ali na taxa mágica de desgaste e controlar os defeitos superficiais. Essa é a nossa expectativa. Então, Eric, a pergunta é que tipo de MV que você tem? Se é ponta fixa, ponta móvel, né? E que tipo de defeito? Tudo bem superficial, mas em que região do MV você está falando? Você está falando da zona de transferência? Você está falando do núcleo? Você está falando do trim de custo? Do que você está falando exatamente? Qual a dificuldade? Porque, assim, existem alguns ângulos que você não vai conseguir mesmo esmerilhar. Tá? Tem alguns defeitos que esquece. Você pode otimizar. Agora, simplesmente querer fazer uma mágica ali, acho difícil, a não ser que você consiga... que dependendo aí do tipo do MV, você precisa ter atuações pontuais, entendeu? É isso. A gente tem equipes dedicadas para intervenção manual, né, com esmerilhadeira manual, justamente para atingir regiões que não são possíveis com equipamento de grande porte. Os nossos MVs são para 20, na linha principal, tá? 1 para 20 tangenciais, né? Ponta móvel, e a gente esmerilha ele todo, tá? Claro, em algumas regiões do MV a gente não esmerilha toda a superfície do boleto, porém toda a região do MV ela é esmerilhada com a máquina de grande capacidade, né? A gente não faz aquela transposição como, por exemplo, se fosse o Jacarearema. Isso eu estou falando para a linha principal. A gente está querendo entrar mais nos pátios, e aí nos pátios eu tenho, né, alguns MVs Arema.
o Jacarearema, e aí, naturalmente, a gente faz essa transposição e fica mais a cargo da equipe de manutenção manual mesmo em solo. Os defeitos superficiais são diversos em toda a região do AMV, desde a região da agulha, né, no nosso caso a meia-chave, né, com a composição da agulha e trilho de encosto, dos trilhos intermediários, tanto na região também do Jacaré Ponta Móvel, em toda a região do AMV. A questão, como eu citei, né, a gente entende que a carência do esmerilhamento pelo alto volume transportado, somado à deficiência de socaria. Não vou chamar de deficiência, né, porque assim, a gente realiza socaria em região do AMV, porém o ciclo também, né, acaba que a gente sente que precisávamos, né, manter um ciclo mais frequente a fim de garantir uma geometria adequada. A gente percebe que a defeitos de geometria, né, trazem assim, defeitos reflete diretamente no trilho. Né? Isso não, claro, não somente no MV, né? Isso acontece em toda a linha, mas especialmente no MV que a gente tem comprometimento da geometria e é mais sensível. Ok, assim, a experiência que a gente tem, Eric, assim, para MV em esmerilhamento é ponta fixa. Nós temos poucas unidades aí de ponta móvel. A ponta móvel é muito mais fácil, né? Ponta fixa realmente para esmerilhamento é complicado, porque a região de transferência ali da pata de lebre com núcleo é alguma coisa que você não tem como tirar 100%, existe muito amassamento, né? Vamos dizer assim, palavras bem curtas, né? E a gente não consegue esmerilhar ele inteiro quando é ponta, né? Existem, infelizmente, os ângulos são bem restritos, né? Por causa de ponta-trilho, por causa de, né, a geometria propriamente dita. Mas o metrô faz, sim, esmerilhamento de MVs, né? Tá, inclusive, entrando numa programação mais frequente ainda, com essa entrada da segunda máquina, né? Estão conseguindo níveis cada vez melhores aí de esmerilhamento. E uma pergunta que eu faço para você, Eric. Olha só, essa perguntinha é bem legal. Você fez uma, eu respondi, agora eu vou fazer outra. Vou rebate aqui. Certo. Uhum. Você faz o esmerilhamento do reverso para manter o desgaste, o mesmo desgaste, ou aquele famoso só esmerilha como é que fala, a via principal? A reta? Não, eu faço esmerilhamento tanto na reta quanto na reversa. E aí, quantidade de passes, isso depende muito do uso da reversa, né? A gente tem regiões que se utiliza muito pouco a reversa, outras regiões que a gente tem uma maior frequência, então isso, dependendo, a gente aplica uma quantidade maior de passes ou não. E em relação a perfil também, né? A gente já faz um perfil um pouco diferenciado na região da reta e da reversa. Por quê? Né? Na reta a gente busca um pouco mais de alívio na bitola, e também trazendo um pouco de contato um pouco mais aberto, para garantir ou tentar um pouco mais de estabilidade. E na reversa a gente tenta um contato mais centrado, até porque você tem uma transposição, né, e uma curva composta, né? Então a gente acaba aplicando um perfil, assim, não tem como você fazer um perfil como se fosse uma curva para a esquerda e para a direita, né? Então a gente tenta fazer no máximo um perfil para contato mais centrado. Eu não sei se vocês têm algum tipo de perfil também diferente, né, para o trabalho aí no metrô de São Paulo. Aí eu devolvo a pergunta também. Não, beleza, mas o perfil que a gente utiliza é aquele famoso que dá, como eu falei para você, né? Dentro do esmerilhamento com a máquina. Né? É o perfil que dá. Infelizmente, não é o de ponta móvel é muito mais simples de esmerilhamento, tem menos interferências, né? E eu acho que daria... Acaba não tendo tanto obstáculo. Né? É limitado. Infelizmente, é limitado. Obrigado aí pela resposta. Acho que tem gente que não levantou. Jorge? Sim, só queria conversar, só fazer um comentário ainda no equipamento estacionário de fresagem. Nós estamos desenvolvendo um equipamento estacionário mais móvel. Então, está dentro de um container
de 40 pés que você pode transportar se você tem mais uma área, mais um estaleiro de trabalho no longo da via, né? Então, está sendo desenvolvido especificamente para a Colômbia, que tem pouca ferrovia, mas tem um problema sério das montanhas, não? Da geografia que é muito difícil se compara com o Brasil, não? Então, só desejava que você tenha em conta que esse é um equipamento que está sendo desenvolvido nesse momento que pudera ser de interesse para você se você tem esses trilhos com defeitos que você deseja sacar da via e fazer o reperfilário. Interessante, Jorge. Eu não sabia dessa iniciativa. Essa pode ser uma alternativa para a gente também no futuro. Com certeza, com certeza. E quando você quiser, aí estamos falando, estamos aqui na ordem, né? Maravilha. E aí deixa eu fazer uma outra pergunta, que é aquela polêmica, né? Perfil de esmerilamento. E aí vai ter uma diferença clara entre as duas tecnologias, que você tem o fresamento, você vai ter um perfil, vai seguir esse perfil, e o esmerilamento, você consegue fazer um perfil adequado para cada característica de curva, e aí conseguir corrigir de forma mais precisa a diferença de diâmetros de rolamento. E aí, a experiência de vocês, faz sentido, vale a pena fazer o perfil assimétrico, o perfil diferenciado para cada tipo de curva, ou não, isso daí é muito legal na teoria, mas na verdade não se configura de verdade em ganho de vida útil do trilho. E aí? Posso iniciar o comentário? Com toda certeza. Aqui na FC tem uma coisa meio curiosa, né? Assim, a gente vê o contrário, na verdade. Quando você citou, por exemplo, assimétrico e tudo, relação de perfis de curva, promovendo aí a melhor inscrição da curva, né? No nosso caso aqui é o contrário. A gente tem perfis diferenciados para curva, mas a nossa preocupação é na tangente. Por quê? 73% da via é tangente e as nossas curvas são de raio muito aberto. E já no passado nós tínhamos apenas um perfil para tangente, né? E o que acontece, né? 73% do tempo a roda está no mesmo ponto, né? Em tese, né? No mesmo ponto de contato. Então a gente tinha aí assim, uma quantidade de cava de roda absurda. E aí hoje, né, a gente faz uma variação de perfil, determinadas regiões da ferrovia, a gente seleciona, né, seccionou a ferrovia em algumas regiões, e a gente faz essa variação de ponto de contato na tangente, né, ponto de contato orientado um pouco para a bitola, um pouco para campo, um pouco para o centro, para poder variar, né, o contato roda-trilho ao longo, né, da execução do material rodante, para promover, né, um desgaste mais homogêneo nas rodas, e isso trouxe grandes benefícios para a gente. Já para a curva, como eu disse, a gente tem perfis diferentes, mas não é, né, a gente não tem essa preocupação de gerar uma boa inscrição, apenas evitar um pouquinho o contato excessivo na bitola, mas não para promover essa grande inscrição, porque os raios aqui são muito abertos, a gente não tem essa necessidade. Mas alguém tem experiência com esse tema? Pode compartilhar? Eu queria agradecer, muito boa a sua sessão, muito interessante essa mudança aí de perfil, tanto no vertical quanto no horizontal, muito interessante e ótimo. Você já apresentou esse resultado em algum fórum? Olha, esse estudo ele foi feito em parceria, já faz um tempo, né, com o TTCI, em 2008, aqui na FC, já faz um tempinho. E na ocasião, na verdade, a gente não implantou todos os perfis, por quê? Um dos perfis orientados para a bitola, por exemplo, trazendo contato para a bitola no momento, né, na época que foi desenvolvido, a gente tinha muito defeito superficial.
nucleando na região da bitola, né? Muito headcheck nucleando na região da bitola. E então a gente evitou o uso desse perfil. A gente retornou, assim, 5 anos para cá, que a gente está variando. Legal. Não chegamos a apresentar, né? Lá atrás, na ocasião, foi feito, né, as apresentações devidas em seminários. Eu não me recordo se tem algum IHHA essa apresentação, mas vamos supor, essa versão 2.0, né? Implantando de fato os 3 perfis, não chegamos a fazer nenhuma publicação, não. Ok, obrigado. Muito bom, viu? Muito interessante esse estudo. Parabéns. Maravilha. Ednei, pode falar, meu amigo. Oi, boa tarde. Desculpa, eu perdi parte aí, que eu tive que resolver os outros problemas. Estou também um pouco aí de espectador nesse assunto, né? Outro companheiro aqui, o Vanderlei, que deve estar junto com a gente, que está mais à frente, né, dessa questão de esmerilhamento, tá, Henrique? Mas eu me lembro de uma reunião do GPA aqui em São Paulo, onde acho até que esse assunto eu peguei na metade, ele foi abordado quando se falou da preocupação aí com fresamento, com relação a até tribologia, né? É uma questão perigosa, né? Você deixar o trilho muito, vamos dizer assim, espelhado, né? E ter um risco de descarrilhamento em função, né, de mudar ali as questões das forças ali, H sobre V, né? Então, eu não sei se alguém que utiliza aí o fresamento tem alguma experiência, a preocupação. Eu lembro que foi feita uma apresentação voltado para esse problema, né? Falou assim, olha, uma operadora, não me lembro se foi em Minas, que ela comentou, olha, a gente adquiriu o equipamento para fazer o fresamento, mas aí teve que fazer uma consultoria, envolver a questão, conseguir um tribômetro aí, né, assim, meio às pressas, para não ter o risco, né, de causar um problema com relação a isso. E eu queria entender um pouco essa questão aí de ter a preocupação com a rugosidade do trilho, principalmente quando você usa o fresamento. No sentido de que com fresamento a rugosidade fosse maior, fosse inadequada? Não, Bruno, acho que ele fica espelhado mesmo. Na verdade, isso é como é feito o serviço, né? Ele tem uma rugosidade mínima que tem que ser atendida e isso tem que se manter. Se você deixar ele liso demais, ele não é bom também. Inclusive, as fresadoras têm, tipicamente, aquela última pedra que é uma esmerilhadora, né? Ela não... na verdade é um acabamento, mas o que acontece? Tem equipamentos que já tem o laser e o próprio laser já vê essa rugosidade e já aprova ou não o serviço que foi deixado para trás, né? Aí vai depender do fabricante. A resposta é, então, Essa, não é problema desde que seja bem feito. Desde que seja feito corretamente, não é um problema, né? É isso aí, o problema é sempre o fator humano, o complicador de sempre, né? É que na época, né, da reunião, a gente estava justamente discutindo, né, a aquisição do equipamento aqui no metrô de São Paulo, né, e falava-se muito, né, do equipamento que faz o fresamento, né. E aí, quando teve essa apresentação, né, me surpreendeu aí, né, a questão, né, a preocupação, né, de ter que se fazer, né, vamos dizer assim, até estragar um pouco o espelho, né, que ficava bonitinho, né, ficava brilhando ali o trilho, mas era uma preocupação grande, né, de Era com relação à rugosidade mesmo ou à lubrificação? Não, é rugosidade rugosidade, rugosidade. Você tinha ali um fator. A apresentação foi assim excelente, sabe? Infelizmente eu
não me recordo aí, né, de quem fez essa apresentação, mas talvez, viu, Henrique? Eu lembro que foi aqui em São Paulo, eu fiz uma apresentação, se não me engano, de solda, né, para variar, né? E aí teve essa apresentação que foi muito boa, foi bem profundo o assunto, o estudo, né? Voltado para que não deixasse o trilho uma rugosidade num determinado fator, né? Ou ele teria que ficar mais rugoso, digamos assim, né? Para não ter o risco de descarrilhamento, tá? A Arema, ela até indica a rugosidade, mas se eu não me engano, ela me dá uma rugosidade de máxima, não mínima. Isso, se eu não me engano, é 10 ou 12 micrômetros de RA. É uma coisa dessa, 10 a 12 micrômetros de rugosidade RA máxima. Tanto a Arema quanto a norma 13231 da EN também tem esse parâmetro. Mas eu não me recordo também de rugosidade mínima, apenas de máxima. Pois é, foi o que no estudo me surpreendeu, né? Quando tanto a consultoria, né, como aí o próprio fabricante depois, né, orientou nesse sentido. Falei, não, olha, pode deixar uma rugosidade mínima, menor que um fator. Agora, exigi muito da memória, mas eu anotei em algum lugar, eu vou procurar, né? Mas era coisa assim, sabe? Olha, abaixo de 0,2, abaixo de 0,8, não me lembro a unidade. Era algo que poderia, né, deixar o risco, né, em determinadas situações. E aí não era assim, né? Ah, no trilho é tal rugosidade. Era no trilho interno ou no trilho externo, sabe? Você tinha que ter até um fator dos dois em determinado trilho da curva, em determinado raio, para você não ter essa situação. Ó, o Vanderlei vai colaborar aí, talvez Pode ele falar, meu amigo. tenha visto esse assunto. Não, Dinei, pode concluir aí, ou então, se os colegas quiserem contribuir. Na verdade, eu tenho outra pergunta. Não, mas era esse ponto. Se alguém, de repente, aí lembrava dessa apresentação aí, né? Para resgatar esse assunto que estaria pertinente, né? Não foi o Francisco, não, de Belo Horizonte? Eu lembro que era de Minas, viu? Deve ter sido. Eles andaram fazendo um estudo sobre esse tipo de coisa. O Francisco que apresentou, eu acredito que tenha sido ele. E tem bem cara do Francisco, né? Isso, que eu estou aqui, estou Tem bem cara isso. dele esse tipo de É o estudo. jeito dele mesmo, assim. Então chama ele agora para estar na reunião, que ele está fazendo falta aqui. Pô, é uma boa. Não, exato, está fazendo falta mesmo. Bem lembrado de mim. Pode falar, Vanderlei. Bom, Traz a sua dúvida. Vamos lá. Bom, gostaria também da opinião aí dos colegas em relação à periodicidade, né? Sabemos aí que as variáveis aí para você determinar a periodicidade, raio de curva, velocidade do trecho e muitas vezes até mais importante é reclamação de lindeiros, né? Então, eu gostaria de saber da experiência dos colegas aí, qual foi se dá para a gente fazer uma analogia aí, uma comparação, né, de raio de curva e periodicidade, considerando quando foi iniciado, né, ou seja, quando os colegas implantaram essa manutenção preventiva e depois considerando que até foi revisto e aumentado ou diminuído essa periodicidade, ou seja, dá para a gente consegue ter uma relação aí, por exemplo, raios de curva e periodicidade?
A experiência seria interessante mesmo. A Arema, ela indica alguns valores, mas ela mesma já diz que são valores orientativos. E isso vai variar, vai ser adequado em função da operadora. Você pode praticar aquele orientativo e depois vai observar se o resultado foi bom, se foi ruim, se dá para espaçar um pouquinho mais, se precisa intensificar. Eu queria poder te ajudar, cara. Eu tô no passo atrás, que é tentando comprar uma máquina. Não, só em relação ao assunto da população lindeira, né? Que tem aquele problema do barulho, quando a esmerilhadeira passa é um fuzuê, né? E geralmente passa de madrugada quando não tem operação. E esse ponto é uma vantagem, por exemplo, no fresamento, né? Porque o fresamento, o ruído é mínimo, não dá faísca, então muito. Nesse ponto é uma vantagem assim incomensurável do fresamento em relação ao esmerilhamento, né? Dependendo do Assim, lugar. Cláudio, mas desculpe, mas a minha relação a minha pergunta em relação aos lindeiros é justamente quando você tem uma via tão degradada que ela começa a incomodar os lindeiros, ou seja, entendi. exato, o exemplo que o rapaz colocou aí da cristaleira, né? Sim. Entendi. Você está falando do ruído mesmo, né? Isso, o ruído pelo desgaste superficial nos trilhos, né? No nosso caso aqui, na verdade, tanto na Estrada de Ferro Carajás quanto na Vitória Minas, é o contrário, o esmerilhamento é que provoca o ruído, não a execução do serviço. Até porque a gente tem, na verdade, durante o período noturno é que tem um maior fluxo de trens. E o serviço também de esmerilhamento é realizado nesse mesmo turno. Porém, a rugosidade deixada no esmerilhamento, e mesmo mantendo aquele parâmetro de até 10 micrômetros, né, de rugosidade RA, ainda assim, essa rugosidade promove um ruído, né, parece um enxame de abelha quando passa, né, um determinado trem. E a gente tem, inclusive, alguns problemas com comunidades, né, nas quais a ferrovia passa, logo após, né, dias após o ciclo de esmerilhamento, né, que os sulcos, né, da rugosidade ainda estão bastante evidentes, né? Então, enquanto você ainda não conformou ali a região do trilho, né, logo após o esmerilhamento, a gente ainda tem muito problema. A gente tem feito algumas alternativas de fazer mudança na sequência dos motores, né, de esmerilhamento. Fizemos testes também com rebolos de granulometrias diferentes para poder promover uma menor rugosidade. Enfim, ainda é um assunto que não solucionamos, né? Tivemos alguns avanços, principalmente nessa sequência de rebolos, né? Nesse cruzamento da sequência dos rebolos, né? Deixando, em alguns casos, o trilho até um pouco mais chanfrado, né? Esse é um efeito colateral, mas de alguma forma a gente conseguiu atenuar um pouco o ruído. Porém, a gente está discutindo, né, uma possibilidade de trabalhar com um rebolo com uma granulometria menor, sem perder a capacidade de corte, ou quem sabe um implemento na máquina para que faça talvez um tipo de esmerilhamento mais como se fosse uma espécie de um lixamento, né, para poder tentar acomodar um pouco, remover um pouco a rugosidade deixada para evitar esse ruído. Isso é falando apenas em estado de arte ainda, né? Não conhecemos um equipamento que promova esse tipo de serviço. Mas, Eric, vocês chegaram a falar com o fabricante do seu equipamento para ver se essa rugosidade está correta? Porque Sim, sim. Tá ok. Sim, sim. Uhum. Tá correto. A gente tem um rugosímetro aqui, a gente faz as medições, né, periódicas, a rugosidade está dentro dos parâmetros e já para nós já é habitual, né, esse tipo de rugosidade. Vale lembrar, nosso trilho é de
alta dureza. A gente trabalha Sim, hoje com sim, trilhos sim. acima de 400 Brilliant. Grade Consequentemente, eu super premium, preciso... né? Eu trabalho com grade super premium. Então, assim, eu preciso também remover muito material. Eu preciso de um rebolo muito duro, com uma granulometria alta, para poder ter essa capacidade de corte. Rebolos que são utilizados, por exemplo, o próprio fabricante utiliza rebolos em linhas de passageiros com uma granulometria menor, acaba que para a gente não remove tanto de trilho quanto a gente deseja. Quanto você está removendo em cada passada? A média de 0,2, assim, o padrão do esmerilhamento preventivo, em torno de 0,2 por passe, 0,2 milímetros. Porque eu acho que talvez seja na hora de pensar um pouquinho fora da caixa, viu? Eu mandei um convite para você, depois se você quiser a gente troca uma ideia. Bacana. A gente tem pensado aumentar a velocidade. Agora, com a segunda máquina, a gente vai possibilitar, né, ter uma capacidade maior de esmerilhamento. Consequentemente, eu posso até remover um pouco mais a pressão, removendo menos material para tentar promover menos rugosidade. Enfim, são temas que a gente tem estudado aqui. Legal. Legal. E aí, voltando um passo, como eu disse, nós temos alguns que já andaram um longo caminho com o esmerilhamento, que já estão num outro patamar. E tem alguns, como é o nosso caso, que estão estudando, avaliando a compra de uma máquina. E aí, para trocar, para ajudar esse tipo de experiência, nós temos alguns parâmetros que foram usados, alguns critérios que foram usados para avaliar máquinas e tal. E aí, no caso de vocês, quando vocês foram comprar máquina, o pessoal de São Paulo acabou de comprar uma máquina, o Eric também, da FC, acabou de comprar uma outra máquina. O que vocês consideram como mais importante, mais relevante? Quais são os parâmetros mais importantes para você selecionar uma máquina, escolher uma máquina, se vou fazer primeiro, como o Eric falou, um fresamento ou esmerilamento, e segundo, para escolher uma máquina específica, vou comprar uma pequenininha de 8 rebolos, ou vou comprar uma máquina de 96 rebolos. O que foi usado para fazer essa conta por vocês? Pois não, Eric? Eu tô esperando, assim, eu pensei que a pergunta foi direcionada para mim ou foi Não, geral? não, a verdade é pergunta geral, a pergunta é para o fórum mesmo. Eu citei você e o pessoal de São Paulo, que foram os que falaram que compraram recentemente uma máquina, mas é direcionada para o fórum mesmo. Tá, a gente, na verdade, a gente colocou também em pauta a possibilidade de contratação de full service, né? Prestação de serviços. Aqui na FC a gente tem uma particularidade, né? Até então, né, estamos praticamente isolados. Até então, porque eu digo que a Norte-Sul, né, já está demandando aí. A gente daqui a pouco a gente está conectado com o eixo aí sudeste, mas a gente praticamente está isolado aqui, né? Então, e quando eu me refiro a isolado, eu falo também a recursos de supply chain, enfim, de oficinas de suporte e tudo. E a gente colocou na mesa, né, fazer a proposta de um serviço de full service, uma contratação, né, um contrato de longo prazo com os principais fornecedores. Claro, não saiu barato, até porque a gente pediu uma confiabilidade altíssima do equipamento.
é a mesma que é praticada lá fora, seja na Europa ou nos Estados Unidos, né, dos principais fabricantes, porém lá fora ele consegue muito bem colocar uma disponibilidade da máquina de 95%, 97%, porque da malha toda integrada e a fábrica dele está lá. Aqui, para ele conseguir garantir uma disponibilidade de 95% até 98%, a gente estava comprando praticamente o serviço de 2 máquinas, né? Porque o cara tinha que trazer uma máquina para nos prestar serviço e uma outra desmontada do lado, porque qualquer hora, assim, qualquer momento, ele tinha que ter todos os componentes necessários para poder fazer a manutenção e a substituição. Isso pesou muito, né, na conta. Aí também teve outras questões internas da empresa que achamos por bem adquirir, né, mais um equipamento. Vale lembrar que a gente tem um pouco já da expertise de esmerilhamento. A FC esmerilha desde 91, na verdade 89, né? A gente fez um aluguel de uma máquina da CBTU Recife e a partir de 91 a gente esmerilhou com a frota própria da Speno. Então, de alguma forma ou de outra, claro, não vamos comparar com a expertise do fabricante que presta serviço de esmerilhamento, né, especializado, mas a gente já, ao passo do tempo, já veio adquirindo algum pouco de experiência. Então, de certa forma, a gente consegue conduzir legal aqui o trabalho. O que pesou para a gente, né, além do custo, assim, a necessidade de uma segunda máquina é também a expectativa de aumento de volume aqui na FC, né? A gente está numa crescente de volume, e a nossa expectativa, né, é transportar até, hoje a gente está num programa de 240 milhões de minério, né, toneladas de minério, a gente tem expectativa de 260 milhões e crescendo. E o intervalo que eu estou te falando hoje de 30 MTBT daria aí por linha, né, dependendo do fluxo, 20 no mês, eu posso ter isso daqui para frente em 3 semanas, ao invés de um mês. Então, isso tudo favoreceu a proposta da aquisição de uma nova máquina, somado também ao período de depreciação da máquina atual, né? A nossa máquina atual, ela é de 96 rebolos, fabricada pela Rasco, ela chegou aqui em 2008. Então, ela já tem aí uns 13 anos, né, rodando, já tem alguns anos aí de experiência. É uma máquina que hoje a gente está esmerilhando 10 mil quilômetros por ano. Ainda nos atende muito bem, mas 10 mil quilômetros para uma necessidade que eu tenho hoje de 14 mil, né? Então ainda não consigo manter o ciclo adequado. Por isso que eu falei, a gente tem essa aposta de uma segunda máquina para poder equilibrar e garantir esses ciclos. E o que pesa para a gente, né? Acho que para todo mundo que trabalha com esmerilhamento, é a manutenção do equipamento. Isso é crucial. E é difícil de colocar na cabeça da gestão da empresa, que é uma máquina que precisa de mais gente para manutenir do que para operar, e mais recursos para manutenir do que para operar, né? Assim, vocês bem sabem, né? A quantidade de componentes importados, a dificuldade que a gente tem, né? Os fornecedores, os próprios fabricantes, né, possuem suas filiais no Brasil, mas não possuem estoque no Brasil, né? Ou hoje estão estruturando, mas é muito pouco, né? Então, o lead time é absurdo, né? Se a gente não conseguir ter uma gordura sobressalente de material, você pode ficar com sua máquina parada há meses, esperando chegar um componente do fornecedor. Isso é crucial, né, para a gente garantir a manutenção, né? Vale lembrar que a gente está falando de manutenção cíclica, né? Esmerilhamento periódico, né? Eu não posso, de repente, interromper durante alguns meses, senão eu perco todo aquele trabalho feito de conformação de perfil, de controle de desgaste e fadiga, e etc. Vai embora rapidinho. A gente chegou a fazer um LCC comparando diversas máquinas de diversos fabricantes e observamos exatamente isso. A máquina que tinha o preço mais baixo na saída, ela se mostrou uma das mais caras depois de 10 anos. Em 10 anos a máquina ultrapassou quase todas as outras com valor de manutenção. Uhum. Aqui, assim, a gente pagou a máquina, apesar de não foi barato, mas ela se paga muito rápido no nosso consumo de trilho, né? A gente estava no horizonte de consumir 40 mil toneladas por ano. Entendeu? Assim, é muita coisa. Então, com a máquina, a gente está falando aí de talvez 20 e pouco mil toneladas ano. Nossa, entendeu? Com a segunda máquina. Então, isso faz toda a diferença. Com certeza.
Isso se paga a qualquer máquina, ainda mais agora com o preço do aço, né? A partir desse ano deu uma espocada, isso paga a qualquer máquina. Legal. Bom, pessoal, legal. Mais alguma questão? Mas eu respondi aqui eu tirei as minhas dúvidas aqui, e não só as que eu tinha, como as que eu não tinha também. Papo excepcional. Essas conversas aqui, essas lives do GPA foram uma coisa que surgiu em função de uma condição terrível, que é essa pandemia, mas se mostraram uma experiência incrível, que nós conseguimos, com uma facilidade grande, reunir um monte de especialistas, um monte de gente que entende demais do assunto, e cada tema que nós trazemos aqui equivale aos 7 livros. Quero agradecer a todos vocês, todos que estiveram aqui conosco nessa conversa, todos que participaram, todos que comentaram, que trouxeram suas dúvidas, todos que trouxeram as suas experiências. Foi uma experiência extremamente rica para mim, e tenho certeza que para os demais também. A gente pode pensar, foi no assunto que nós conversamos, que a gente falou bastante, né, sobre a instrumentação. Acho que tem um espaço legal para nós montarmos uma live específica falando sobre instrumentação, sobre medição de forças, orientando as técnicas de manutenção. Acho que vai ser muito legal. E por hoje, nossa, eu tô satisfeito demais. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, Henrique.